Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. É um prazer, uma alegria poder estar de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e desta feita estudando a lição de número 4 desse quarto trimestre de 2021 da revista de adultos Betel. E o tema desta lição é Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Como disse a princípio, a lição hoje é a lição de número 4, que tem por título A Tríplice Dimensão da Salvação. O textual está registrado em Efésios capítulo 2, verso 8, que diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Verdade aplicada diz: a salvação em Jesus Cristo nos tirou da condição de mortos, nos vivificou e nos transportou para um reino de luz. Os objetivos da lição, como sempre, são três, e o primeiro deles é descrever a condição humana, ou seja, a condição que nós nos encontrávamos antes de sermos resgatados por Jesus. Em segundo, apresentar o nosso estado presente, que fomos no passado antes de conhecer Jesus e o que somos hoje após conhecer Jesus e ter sido recebido na família de Deus. Em terceiro, explicar os propósitos de nossa salvação, para que ela serve, qual o objetivo final e o que vai acontecer conosco no futuro. Então nós vamos estar vendo esses três pontos que são os objetivos da lição de hoje. A leitura ou texto de referência, ela está registrada em Efésios, no capítulo 2, do verso 1 até o versículo de número 5, ou seja, versículo 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 5. Então a gente aqui vai pular o versículo de número 4. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça sois salvos. Então esse é o resumo do texto que vai nos levar à compreensão do que éramos, do que somos e do que seremos, ok? Segundo os três objetivos ali da lição. A salvação, ela produziu em todos os salvos um efeito muito poderoso. Ela abrange nosso passado, que é, como já citamos, quem éramos, o presente, quem somos agora, e o futuro, o que ainda iremos nos tornar. E diante dessa introdução, de acordo com o comentarista, nós vamos estar abordando o primeiro ponto, que é o que éramos no passado. E o apóstolo Paulo, com muita firmeza, ele descreve o nosso estado antes da salvação, da salvação chegar até nós. Ele afirma que estávamos mortos, agíamos na vontade da carne e andávamos de acordo com os ditames do mundo, conforme registra Efésios 2, verso 1. Então esse era o estado que nós estávamos antes de Jesus nos resgatar. Estávamos mortos. Em outras palavras, morto aqui não significa morto literalmente ou fisicamente. Estávamos mortos espiritualmente. Não entendíamos, não enxergávamos a salvação e estávamos surdos. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ou o príncipe desse século, cegou a nossa mente para que nós não pudéssemos ver espiritualmente e nem ouvir espiritualmente. E juntos, com toda a massa, estávamos caminhando para a perdição ou para um grande precipício. Mas aprove ao Senhor Deus, por intermédio do seu amor infinito, que quando amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que viesse nos libertar
dessa condenação eterna e nos reconciliar com Deus. Por quê? Porque a ira de Deus se acendeu contra a humanidade por conta do pecado, por conta de tudo que está aí, porque Deus ama o pecador, mas Deus sempre aborrece o pecado. Então, o que existia na prática era uma separação entre Deus e o homem e entre o homem e Deus, de modo que o homem não podia se aproximar de Deus, porque Deus é santo como ele jamais iria aceitar uma condição como nós nos encontrávamos. Então era preciso fazer alguma coisa. Como no passado, Deus só aceitava aqueles que, por meio de um sacrifício, confessavam os seus pecados, e para isso tinha que matar um animal, tinha que derramar o sangue de um animal, era necessário que se executasse um sacrifício, não como no passado, mas agora um sacrifício perfeito que de uma vez por toda pudesse gerar vida espiritual nas pessoas. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele descreve o nosso estado, né, antes da salvação chegar até nós. Porque mortos estávamos, né, distanciados, como diz Paulo, destituídos da glória de Deus, porque todos pecaram e ficaram distantes de Deus, e agora, por conta desse pecado, nós tínhamos um salário a receber, que seria a morte, a condenação eterna. Mas isso foi impedido de acontecer com o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Então, a morte da qual Paulo se refere é uma declaração real da condição espiritual de todas as pessoas que não estão em Cristo. A origem dessa condição aparece nos delitos e pecados dos seres humanos, conforme o capítulo 2, do versículo 1 a 3. De acordo com o ensino das Escrituras, a morte é o estado de separação entre o homem e Deus, conforme Isaías 59 e versículo 2. E é por isso que Paulo utiliza duas palavras gregas que descrevem a condição humana no caso do delito. Delito, quando a gente comete um delito, a gente se torna um delinquente. Essa é que é a palavra-chave. Nós nos tornamos delinquentes, porque o delito vem de alguém que se tornou um delinquente, ou seja, fez algo que não deveria ser feito. E essa palavra no grego, ela quer dizer paraptoma, que envolve um passo em falso ou um desvio do caminho certo. E pecado, ele é tratado como armatia, né? Errar o alvo. A ideia é de uma pessoa que atira dardos e nunca acerta o alvo. Essa é a condição do homem sem Deus. Era assim que estávamos antes da salvação, conforme Romanos capítulo 5, verso 12. Por mais que você tentasse fazer as pazes com Deus, por mais que você tentasse, como diz aqui o comentarista, acertar o alvo, você sempre errava o alvo, porque você estava cego espiritualmente falando. Então, uma pessoa cega, ela não consegue ver o alvo. Ela estava surda espiritualmente falando. Mesmo que alguém dissesse é mais para a direita ou mais para a esquerda, é mais para cima ou mais para baixo, você não iria ouvir porque você estava surdo. Então, cego e surdo, em outras palavras, morto espiritualmente, não tinha como acertar o alvo. E era exatamente o que acontecia no tempo da lei. Na lei era isso que acontecia. De manhã a pessoa se apresentava diante do sacerdote, trazendo o animal, era feito todo aquele ritual, a pessoa colocava a mão na cabeça do animal, ele era degolado, sangrado, o sangue era derramado, era colocado o sangue no dedão do pé direito, no dedão da mão, na orelha direita e pronto. Ele confessava o pecado, estava tudo certo. De tarde ele já precisava fazer de novo porque ele estava sempre errando o alvo. Essa era a condição de todos os seres humanos na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nos encontrou. Ele fez um sacrifício perfeito. E aí, quando nós seguimos com a leitura, nós vemos aqui no ponto 2 que andávamos segundo o curso do mundo. Ou seja, nós estávamos sem direção. Éramos levados para onde o vento fosse. E diz aqui que as palavras século e mundo se refere a um sistema de valores sociais que está totalmente alienado de Deus. Paulo está se referindo aqui a um mundo escravizante, onde suas forças controlam por completo o homem sem Deus. Por que as pessoas não conseguem se libertar dos vícios?
Dá dó de ver a situação daquelas pessoas que estão lá na Cracolândia. Parecem mulambos, são mortos-vivos, mas eles não conseguem se desvencilhar. Eu acredito que muitos ali têm vontade de sair daquela vida, daquela situação, mas eles estão aprisionados, eles estão escravizados, eles não conseguem. Muitos são tirados dali, são levados para clínicas, e eles acabam dando um jeito de fugir. E se consegue segurar por um tempo ali, eles não conseguem uma abstinência completa, e no dia que eles saem de lá, eles acabam voltando de novo e repetindo a mesma coisa. Por quê? Porque eles são levados por esse curso do sistema maligno que opera no mundo. Essa era a situação. E se Jesus não libertar, você não é livre. A libertação, ela tem que acontecer na vida do ser humano. E para se libertar, você também tem que querer, você tem que tomar uma atitude de estar pronto para pagar o preço. Porque a dependência, ela vai falar mais alto. E aí você tem que ter essa abstinência completa de não aceitar, de lutar contra aquilo. Porque Deus é maior e Ele vai dar. Muitos conseguem, muitos já conseguiram. Muitos estão limpos, estão livres, mas outros não conseguem. Não conseguem porque muitas vezes não têm aquela atitude, são fracos e não acreditam que isso é possível acontecer. Mas o Senhor Jesus, Ele nos trouxe essa condição. Nós podemos ser livres do poder das trevas e do poder do inimigo. Diz aqui ainda, o mundo que penetra e até mesmo domina a sociedade não cristã e subjuga as pessoas ao cativeiro. Éramos escravos numa total situação de desonra e incapacidade. Essa natureza caída nos tornou em objeto da ira de Deus. Mas Deus, por sua imensa graça e propósito, nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus então agiu para nos libertar do poder do pecado. A porta da graça foi aberta. Uma pessoa que está mergulhada no vício, ela precisa de um tratamento espiritual e precisa de um tratamento físico, porque os vícios, eles têm o poder ou a capacidade de mexer com o entendimento da pessoa, com o cérebro da pessoa, com a vontade, com a razão da pessoa. E a pessoa se torna escrava daquilo ali. Aquilo começa a ser executado como um hábito. A pessoa, ela só vai se sentir bem se ela estiver dominada por aquilo. É uma carência que surge no íntimo da pessoa. As pessoas muitas vezes bebem para esquecer, bebem para criar coragem, e para cada situação existe uma desculpa. Eu vou tomar um agora para poder almoçar, depois eu tomo mais outra para poder dar uma relaxada, e é por aí que começa o pecado. O vício toma conta da pessoa. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e graça, abriu a porta da salvação para todos aqueles que creem e que realmente querem voltar à semelhança de Deus. Porque é através dos vícios, é através do pecado, é através da dominação diabólica que opera neste mundo, que descaracteriza o homem da imagem de Deus. E nós somos a imagem de Deus. E o inimigo tem trabalhado para desconfigurar isso. Mas aprove Deus, na plenitude do tempo, enviar Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e salva o homem do seu estado pecaminoso e reconcilia ele com Deus. No ponto 2, vai nos falar o que nos tornamos no presente. E Paulo começou retratando como era a nossa situação quando estávamos mortos em delitos e pecados. Agora ele aponta para o nosso estado presente, onde Deus, em seu amor e misericórdia, nos deu vida em Jesus Cristo. Deus amou, a essência de seu ser é amor, e os muitos aspectos de sua graça brotam da fonte de seu amor. Portanto, seu infinito amor também o torna rico em misericórdia. Ele não nos abandonaria
no estado de miséria espiritual em que caíamos por desobediência, de modo que a palavra diz que mesmo estando mortos em pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Depois de nos encontrarmos nesse estado catastrófico, agora vemos a ação soberana e amorosa de Deus cuidando da salvação do pecador. Não há nada que o homem possa fazer para obter uma tão grande recompensa. É pela graça que somos salvos. A salvação é um presente de Deus. Falamos em lições anteriores que por mais que lutássemos, por mais que nos esforçássemos, nós jamais poderíamos fazer algo em prol da nossa salvação. Não poderiam e jamais conseguiríamos nos libertar do fardo do pecado, da canga de Satanás que prendia, dos grilhões que nos prendiam. Mas Jesus Cristo quebrou os grilhões, quebrou as cadeias, que arrancou a canga, tirou a canga do nosso pescoço, nos lavou com a sua santa palavra, nos purificou com seu sangue, e isso não vem de nós, não vem de obra, não vem porque sou bonzinho, não vem porque sou mais santo, isso vem de Deus, é um dom de Deus, e eu não posso me gloriar em mim mesmo, mas eu posso me gloriar em Deus, que me amou de tal maneira que deu seu Filho para me resgatar do pecado. Diz ainda que nós fomos vivificados. A miserável condição espiritual em que estávamos e o destino inevitável ao qual fomos condenados como resultado, contrasta muito com o presente e incomensurável que recebemos sem o merecer. Deus nos deu vida através de Cristo. Mesmo estando nesse estado de desobediência e inimizade contra Deus, Ele se aproximou de nós e nos fez participantes de suas promessas, sentando-nos em lugares especiais com Ele próprio, Jesus Cristo, mudando assim a nossa condição de alienados por membros da família divina e parte da estrutura do seu grande projeto, a expansão do reino à igreja. Veja só que privilégio. Muitos de nós, irmãos, éramos considerados como a escória do mundo. Éramos pessoas que outras pessoas olhando não dava nenhum valor para nós. Éramos abandonados, estávamos entregues à própria sorte. Estávamos no monturo, no lixo, porque nem para o diabo já não servia mais. O diabo já tinha usado e abusado e agora tinha lançado fora. Mas Deus nos ama. Ele nos tira daquela condição terrível, como diz, nos tirou do charco de lodo, nos transformou, nos deu uma lavagem completa, tirou toda a sujeira, toda a mancha, nos purificou com o sangue do Cordeiro, nos deu vestes brancas, vestes de salvação, calçou os nossos pés na preparação do Evangelho e nos colocou agora assentado com Cristo nas regiões celestiais. Agora fazemos parte da família de Deus. Somos filhos de Deus por adoção. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E estamos ainda no mundo, mas como Jesus disse, não somos do mundo, não pertencemos ao mundo, mas estamos no mundo para cumprir uma missão, para divulgar o reino de Deus na terra, para atrairmos outras pessoas para esse reino glorioso. Os anjos, com certeza, gostariam muito de fazer esse trabalho, mas Deus não permitiu. Mas Ele deu essa prioridade aos escolhidos, à igreja da atualidade, para que eles façam esse trabalho, continuem fazendo esse trabalho, levando o amor de Deus às outras pessoas, falando do amor de Deus para outras pessoas que estão como nós, no passado, vivendo uma desilusão, não encontrando mais saída para a sua vida, sem futuro, como alguns costumam dizer, diante de um paredão, não tem mais para onde ir. E agora, Deus, através da sua igreja, Ele consegue alcançar essas pessoas e mostrar para elas que ainda há uma esperança,
que o Senhor Jesus ainda continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E para chegar ao céu ou para chegar ao Pai, tem que vir por Jesus. Não adianta estar iludido com as religiões, com tanto sincretismo religioso que existe hoje. Nós precisamos unicamente de Jesus, pois ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando conhecemos a verdade nos liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui, para concluirmos, o ponto 3 vem falar o que seremos no futuro. A salvação produziu nos salvos um efeito passado, presente e também futuro. Paulo diz que o Senhor nos refez. Somos tanto o maravilhoso testemunho da manifestação de sua graça, quanto o testemunho visível de sua obra redentora. E agora, tornamo-nos feituras de Deus. O pecado desfigurou totalmente a imagem criada por Deus no princípio do mundo. Então, num ato de extrema misericórdia e amor, Deus resolveu recriar esse homem interior arruinado, fazendo uma nova criatura à imagem do seu filho. De acordo com o teólogo William Barclay, o termo grego traduzido por feitura é poema, a mesma usada para poema, e significa aquilo que é feito. Somos um poema escrito por Deus, um testemunho vivo de sua ação milagrosa, onde quem lê é contagiado. Mas isso ainda não é o fim. Seu propósito é nos aperfeiçoar a cada dia, até que alcancemos a estatura de Cristo. Fomos refeitos para um propósito, para boas obras e para que andássemos nelas. Então, resumindo isso aqui, como a princípio nós mencionamos, o inimigo através do pecado, através desse sistema de coisa que existe no mundo, ele tem desconfigurado aquela imagem e a semelhança de Deus. Tem pessoas que quando você olha para ela, você até se assusta, porque ela está parecendo mais com um monstro do que ou do que um ser humano. Infelizmente, eu não sei se você já viu isso. Tudo desconfigurado. Coloca um monte de coisa, umas bolas por dentro, por debaixo da pele, e desconfigura todo o rosto, os olhos. Faz tanta coisa, irmãos. E tudo isso é uma aberração diante de Deus. É a maneira do inimigo, sabe, atormentar e escravizar a pessoa e tirar da pessoa, do ser humano, aquilo que é mais lindo e é mais belo e que alegra o coração de Deus, que é a sua imagem e semelhança. Porque quando nós vamos lá no Gênesis, e quando a gente olha o Senhor conversando com o verbo que se fez carne, que é Cristo, ele diz, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Então o homem não foi criado de qualquer maneira. O homem, ele é a coroa da criação de Deus. Foi o que foi feito com maior carinho, porque tudo que existe no universo, Deus falou e surgiu. Mas o homem foi diferente. E ali Deus coloca uma partícula de si. E como Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, embora Deus sendo espírito, ele se conhece e sabe qual é a sua imagem. Então ele transfere a sua imagem para o homem. Mas o inimigo das nossas almas fez com que o homem caísse em transgressão. E a partir de então, ele tem trabalhado para destruir essa beleza, para destruir tudo, cegou a sua mente, fechou os seus olhos, cegou os seus olhos. E o homem agora tornou-se um homem espiritualmente morto e fisicamente desconfigurado. Porém, Jesus, ele veio para trazer novamente essa recriação. Jesus vem recriando, novamente essa criatura, para que ele volte ao estado primitivo, para que ele seja aperfeiçoado, para que ele possa chegar à estatura de Cristo e possa andar, como conclui aqui, nas boas obras, como o Senhor planejou. Esse é o desejo de Deus para nós. E para nos mostrar nos séculos vindouros, a redenção da humanidade é um ato poderoso que se estende de geração a geração.
Certa feita perguntaram à mulher romana onde estavam suas joias. Ela chamou seus 2 filhos e, apontando para eles, disse: aqui estão as minhas joias. Essa é a obra da graça divina. Deus transforma pecadores em santos adoradores. Como joias raras, adquiridas por um alto preço, os remidos serão exibidos como monumentos de sua maravilhosa graça. Após o arrebatamento e a destruição do anticristo, Jesus voltará para reinar por 1000 anos. Aí então o mundo verá a grandeza da igreja. Ela será o seu cartão postal, a prova de sua obra de redenção, conforme registra Isaías capítulo 53 e o versículo 11. Irmãos, talvez hoje, e eu falo talvez, mas é fato, o que vamos dizer, em muitos lugares do mundo, nós cristãos somos rejeitados e considerado um Zé ninguém ou João ninguém. Somos muitas vezes perseguidos, humilhados, mas o fato é que nós estamos caminhando para esse grandioso dia em que o Senhor Jesus voltará para levar aqueles que são os seus escolhidos, aqueles que estão preparados, aqueles que continuam perseverando na fé, aqueles que realmente têm valorizado o sacrifício de Jesus, que entenderam a razão e os porquês de Deus ter amado o mundo de tal maneira, dando a nós a liberdade de sermos ou nos tornarmos filhos de Deus por adoção. E como diz aqui o comentarista, chegará um dia em que o Senhor Jesus voltará, quando ele julgar todos os inimigos, julgar Satanás e aprisioná-lo e implantar o seu reino milenial na terra. Então todos aqueles que zombaram da igreja, aqueles que criticaram a igreja, que desdenharam esta salvação tão gloriosa que a igreja hoje anuncia, eles verão o esplendor dessa igreja, eles verão o quanto se enganaram, e isso será motivo de grande arrependimento. No entanto, com certeza não haverá mais espaço para arrependimento, porque eles desdenharam e não fizeram caso algum da mensagem do Evangelho, que tem poder para transformar o mais vil pecador numa nova criatura. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E por último, diz aqui que seremos a assinatura visível de sua obra. E de acordo com o teólogo e pastor Elianai Cabral, esta expressão, para mostrar nos séculos vindouros, diz respeito ao futuro da igreja. Ela será a demonstração eterna da graça de Deus, ou seja, o testemunho da manifestação da misericórdia de Deus sobre a humanidade. Será o triunfo da misericórdia sobre o juízo. Da mesma forma que um paciente é testemunha da habilidade de um cirurgião após uma delicada cirurgia, nós, visivelmente, seremos as testemunhas da obra de Cristo. Deus mostrou mais que habilidade. Ele não somente reverteu o quadro contrário de nossas vidas, nos deu uma nova vida. Todos que nos observam veem sua assinatura. Somos a ambulante prova de sua obra redentora. Louvado seja Deus. E isso é de admirar, porque eu acredito que você na caminhada cristã, e talvez, quem sabe, até tenha sido uma dessas pessoas que outrora viveu uma vida tão atrapalhada, tão mergulhada no pecado, nos vícios, nas drogas, em tanta coisa ruim, e hoje, depois de conhecer Jesus, de ser salvo pelo Senhor, ser liberto do poder das trevas, muitas pessoas que te conheceu naquele tempo passado, quando olha para você hoje, eles ficam admirados e dizem: não é possível, eu não estou acreditando nos meus olhos. Parece com fulano de tal, será que ele mesmo? E às vezes falando: não, é verdade, você sabe que ele agora passou para a lei dos crentes, né? Como lá no Nordeste ainda costuma dizer, ele agora passou para a lei dos crentes, e você sabe que a vida dele mudou, parou com todas aquelas coisas erradas que ele fazia, se tornou uma bênção na presença de Deus, o negócio dele agora é cantar, é orar, é ir para a igreja, é uma maravilha, é uma bênção, se tornou uma bênção. Puxa vida, a gente olhava para ele, não dava valor algum, ele estava condenado, o fim dele era triste, pois é, mas pois mudou, ele encontrou com Jesus, passou para essa religião agora, e agora está tudo diferente. É isso,
Essa é a assinatura de Deus na vida daqueles que são transformados. As pessoas vão reconhecer que há algo poderoso, há um poder sobrenatural que opera na vida do ser humano quando ele abre o coração e se submete à vontade do Todo-Poderoso. Meus queridos irmãos, a conclusão diz ainda, para nós fecharmos aqui, que Paulo explicou claramente que somos salvos pela graça. E se é graça, não é comprado, não é pago. Você não precisa pagar 1 centavo para obter a salvação. E também não é pelas obras, não é por você fazer caridade, porque a caridade ela faz parte daquele que já é salvo. Você faz caridade porque você é salvo. Agora, se você ainda não é salvo, você faz caridade por amor, porque a caridade é o amor. Você executa o amor na vida daquelas pessoas que são menos favorecidas. Mas isso não vai te trazer salvação. Eu vou fazer isso, vou dar uma casa para esse, vou dar uma bicicleta para aquele outro, e no final das contas, quando eu chegar lá no purgatório, eu já vou ter lá meu passaporte já carimbado para ir para o céu. Não é assim que funciona. Primeiro, porque não é por obras que somos salvos. Também não é por ir ao purgatório para purgar algum pecado lá. Porque salvo é só por intermédio de Cristo. E Jesus é o mediador entre Deus e os homens. E ninguém foi habilitado, nem abaixo do céu ou acima da terra, que possa nos trazer a salvação e o perdão dos nossos pecados. Não existe nenhum outro mediador ou medianeira. O único mediador é Cristo. Então, se eu venho a Cristo reconhecendo que sou pecador e miserável e me coloco à disposição do Senhor para que Ele trabalhe em mim e por meio de mim, então eu sou salvo. E isso é de graça, é gratuito porque é um dom de Deus. E não vem de obras para que você não se glorie. No entanto, a verdadeira salvação sempre produz frutos, que é o que nós acabamos de dizer. Quando você é salvo, você passa a visualizar o mundo de uma outra forma. Você começa a ver as pessoas que estão sofrendo e se compadece por ela, porque isso é um sentimento e um fruto do Espírito Santo operando em você, em ter compaixão pelas pessoas que sofrem. E aí você ajuda elas dentro daquilo que você pode fazer. Portanto, embora não sejamos salvos pelas obras, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então você fala de Jesus para esse, você fala de Jesus para aquele outro. Se esse está nu, você dá uma roupa para ele vestir. Se aquele está descalço, você dá um calçado. Se aquele tem fome, você dá o pão para comer. E se você pode dar uma casa para alguém que está desabrigado, você dá. Se você tem necessidade de dar uma bicicleta para aquele que está andando a pé, você dá. E assim você vai fazendo a obra de Deus. E isso acompanha na fase de galardão. Você vai ser galardoado até pelo um copo de água que você dá para alguém em nome do Senhor. Porque Deus é justo e Ele não fica devendo nada para ninguém. Meus queridos irmãos, aqui encerramos esta aula, agradecendo a Deus pela atenção que os irmãos têm nos dado, agradecendo a Deus pela vida de cada um de vós. E lembrando sempre que aqueles irmãos que têm nos acompanhado e que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, venha fazer parte dessa família, pois o objetivo único aqui é falar do amor de Deus, é trazer uma palavra de fé, de ânimo, de esperança, uma palavra de vida eterna, para que você possa crescer sempre no conhecimento de Deus e da sua palavra. Divulgue esse trabalho nas suas redes sociais, compartilhe, dê aquele like, né? É importante para nós. Ative o sininho de notificação e assim fazendo, irmãos, estaremos juntos até a volta do Senhor Jesus. Portanto, fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima oportunidade.